20% do valor da carga transportada pelo Estreito de Hormuz. E quem planeja cobrar essa taxa não é o Irã, mas sim os Estados Unidos da América. O exército dos Estados Unidos ampliou a guerra no Oriente Médio e grandes incêndios são vistos em cidades iranianas. E Donald Trump anunciou que não haverá mais nenhum acordo. Mas o que realmente chocou a todos foi outra declaração do presidente americano. Por quase meio ano, Washington lutou contra o Irã sob um único lema: ninguém tem o direito de cobrar pelo trânsito pelo Estreito de Hormuz. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rubio, até disse de forma categórica: não existe nenhuma nação na Terra que apoie a cobrança pelo trânsito através dos estreitos. O próprio Trump, em 24 de junho, chamou qualquer tipo de cobrança de inaceitável. E na cúpula do G7 em Evian prometeu que o estreito seria para sempre gratuito e sem tarifas. Mas hoje, 13 de julho, Trump anunciou que os Estados Unidos assumem o controle do estreito e vão cobrar 20% do valor de todas as cargas. Não são 2 milhões de dólares por navio como queria o Irã, mas sim 20% do valor de toda a carga. O Irã, aliás, já respondeu a essa intenção do presidente americano. Nesta edição, analisamos o que Donald Trump disse hoje. Quantas vezes a tarifa dele supera a do Irã? Se isso é legal de acordo com o direito marítimo e por quê? Esse é um bumerangue que vai voltar aos Estados Unidos até mesmo no Mar do Sul da China? E também vamos discutir o que realmente está acontecendo no Estreito, onde os Estados Unidos usaram pela primeira vez drones kamikaze marítimos, e o Irã está atacando 5 países ao mesmo tempo. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir tudo isso juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, porque estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, ficarei pessoalmente grato pela sua inscrição. Então, logo no começo, vou citar essa declaração impactante de Donald Trump, que já foi divulgada por toda a mídia mundial. Trump, em uma entrevista por telefone para a Fox News, declarou, cito: "Vamos controlar o Estreito de Hormuz e, provavelmente, administrá-lo. Nós seremos seus protetores, talvez até nos chamemos de anjo da guarda do Estreito, e por isso devem nos pagar. Nós protegemos o Estreito por 50 anos e nunca recebemos dinheiro por isso. Protegíamos de graça. Agora vamos proteger e vamos receber pagamento. Muito dinheiro. Nós protegemos o Estreito por 50 anos e nunca recebemos dinheiro por isso. Protegíamos de graça. Agora vamos proteger e vamos receber pagamento. Muito dinheiro. E nós vamos controlar o Estreito e provavelmente administrá-lo. Nós seremos o protetor do Estreito, talvez até nos chamemos de anjo da guarda do Estreito. Devemos ser reembolsados por isso. Ao fazermos isso, seremos reembolsados, pois as outras nações ricas estão do nosso lado e não podem esperar que façamos isso de graça, diferente do que fizemos por muitos anos. Sabe, nós protegemos o Estreito por 50 anos ou mais e nunca fomos pagos por isso. Eles ganharam todo o dinheiro e os Estados Unidos simplesmente, sabe, não. Eles não iriam. É impressionante. Nós nunca ganhamos nada, protegemos aquilo de graça. Agora vamos proteger isso e receber por isso. É muito dinheiro. Mas nós só queremos ser reembolsados por fazer tudo isso, por colocar nosso povo em perigo. Aqui muitos pensaram que, como não há nada concreto, então Trump está apenas fazendo barulho mais uma vez. E então veio a postagem de Donald Trump na rede social Truth Social, já com um número, abre aspas. A partir de agora, os Estados Unidos da América passarão a ser conhecidos como o guardião do Estreito de Hormuz. Mas, em relação a isso e visando a justiça, os Estados Unidos receberão uma compensação de 20% do valor de todas as cargas transportadas, para cobrir todas as despesas para garantir a segurança desta região instável. O processo e a preparação começarão imediatamente. Trump acrescenta que o estreito está e continuará aberto com ou sem o Irã. Serão bloqueados apenas o Produzene e os clientes, todos os demais terão acesso sob a proteção dos Estados Unidos da América. E ao mesmo tempo, Trump anunciou a retomada do bloqueio naval ao Produzene. Como vocês entenderam, Trump fez uma verdadeira reviravolta de 180 graus na própria política dele. Ainda no final de junho, a posição oficial dos Estados Unidos era exatamente o oposto. A administração de Trump repetia insistentemente que os navios deveriam passar pelo Estreito de Hormuz sem pagar taxas a quem quer que fosse. Era justamente nisso que se baseava todo o argumento moral e jurídico contra Teherã, dizendo que as tarifas iranianas eram ilegais, que isso era extorsão e que a liberdade de navegação era sagrada. Agora Washington está fazendo exatamente o que de fato bombardeou o Irã por fazer. Com a diferença de que chama isso não de tarifa, mas de reembolso de despesas.
Para ser justo, já havia uma sugestão disso, não é algo novo. Alguns dias após a assinatura da trégua de 60 dias, em 17 de junho, Trump já escreveu que não haveria tarifas. Em seguida, uma citação: a menos que sejam impostas pelos Estados Unidos e para os Estados Unidos, caso o acordo não seja concluído, pelos serviços prestados como anjo da guarda dos países do Oriente Médio. Ou seja, a ideia estava amadurecendo e pode-se dizer que Trump realmente avisou que se o Irã violasse o acordo, ele estaria pronto para de fato tomar o controle do Estreito de Hormuz. Mas isso não tranquiliza muito os comerciantes de petróleo, e é aqui que começa o mais interessante, porque os números são simplesmente chocantes. Vamos simplesmente comparar aqui o que o Irã queria, o que Trump quer agora e o que seria mais vantajoso do ponto de vista pragmático. É pura pragmática. Por enquanto, vamos deixar de lado a questão moral de que não se pode entregar o Estreito de Hormuz ao regime terrorista do Irã. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Segundo o New York Times, o Irã queria estabelecer uma tarifa de até 2 milhões de dólares por navio e ainda dividiria a receita com Omã. Eles queriam dividir os 2 milhões igualmente com Omã. Economistas calcularam que a tarifa aumentaria o custo em cerca de 20% em $1 para cada barril de petróleo. Ou seja, é óbvio que esse preço pela passagem seria simplesmente incluído no preço do petróleo. O que Trump quer agora? 20% do valor da carga. Vamos calcular com um exemplo real usando dados recentes da Bloomberg. O superpetroleiro Humanity, que saiu para o Mar da Arábia, transportava 2 milhões de barris de petróleo iraniano. E agora, com o preço do Brent em torno de $79 por barril, esse é o valor. O valor total da carga é de aproximadamente 158 milhões de dólares. E 20% disso é cerca de 31 milhões de dólares de um único navio. Ou seja, essa taxa americana pela proteção é aproximadamente 15 vezes maior do que o Irã exigia. Com uma ressalva: o Irã não poderá vender seu petróleo nem mesmo pagando essas taxas. E isso, finalmente, é uma verdadeira pressão de sanções. A escala do fluxo também impressiona. Antes da guerra, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia passavam pelo estreito. 1/5 do petróleo marítimo mundial e cerca de 20% do gás natural liquefeito do mundo. E no total, resumindo, cerca de 3 mil navios por mês. Se o fluxo fosse restabelecido e essa tarifa de Donald Trump funcionasse, estaríamos falando de dezenas de bilhões de dólares por ano pela passagem pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, Trump não está exagerando quando diz que vai ser muito dinheiro. Mas tudo isso é legal? A resposta curta é não. O Estreito de Hormuz é um estreito internacional natural, sujeito à parte terceira da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O princípio fundamental desta terceira parte é o seguinte: o direito de passagem em trânsito pertence a todos os navios e não pode ser sujeito a taxas. O artigo 26 proíbe expressamente a cobrança de taxas dos navios apenas pela passagem. Artigo 42. O artigo 42 proíbe a discriminação com base na bandeira. E Trump justamente declarou que navios iranianos e seus clientes não terão acesso ao Estreito de Hormuz. E isso é exatamente a tal discriminação com base na bandeira. Os apoiadores do Irã têm, claro, um argumento irrefutável. Eles dizem: e quanto, por exemplo, ao Canal de Suez ou ao Bósforo? Dizem: lá também cobram dinheiro pela passagem, então por que no Estreito de Hormuz não se pode cobrar dinheiro pela passagem? A resposta é muito simples. Muito simples. O Canal de Suez, afinal de contas, é um canal artificial. Ele funciona de acordo com a Convenção de Constantinopla de 1888. O Bósforo funciona de acordo com a Convenção de Montreux de 1936. Ambas as passagens marítimas há muito tempo foram excluídas da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O Estreito de Hormuz não foi excluído, pois está claramente coberto por essa convenção. A cobrança por passagem através de um estreito natural seria a primeira da história. Isso seria um precedente. Aqui existe, claro, um precedente histórico interessante que vale a pena mencionar. A Dinamarca, em sua época, cobrava as chamadas taxas do Sund em seus estreitos e as aboliu em 1857 sob pressão de protestos internacionais. Ou seja, o mundo inteiro, há 170 anos, decidiu que, na verdade, não se deve pagar pelo trânsito nos estreitos. Trump propõe simplesmente reverter completamente essa decisão, mas a consequência mais séria de toda essa história não é jurídica, é estratégica.
E isso talvez seja a pior decisão de Donald Trump em toda a campanha contra o Irã. Desculpe, mas agora vai ficar ainda mais denso, pelo menos você entenderá o que está acontecendo. Desde 1979, os Estados Unidos da América conduzem o chamado Programa de Liberdade de Navegação, ou seja, eles regularmente passam seus navios de guerra por águas disputadas para proteger o princípio de que os estreitos são livres para absolutamente todos. Trump, bem, não fala à toa que os Estados Unidos já estariam protegendo o Estreito de Hormuz há 50 anos. Na verdade, sim, navios de guerra dos Estados Unidos realmente aparecem lá o tempo todo, justamente para garantir que ninguém tome o controle do estreito. E é aqui que surge o momento mais delicado para Donald Trump. Pelo mesmo princípio, ocorre a presença de navios americanos e também chineses no Mar do Sul da China. Esse é o argumento dos Estados Unidos contra as reivindicações chinesas na região. Dizem que são águas internacionais, mesmo disputadas, e enviam navios de guerra para mostrar aos chineses que não é território deles, mas águas disputadas. E além disso, em maio de 2026, na cúpula em Pequim, Donald Trump e Xi Jinping chegaram a uma posição comum. Sem tarifas, sem militarização do Estreito de Hormuz, tudo de acordo com o direito internacional. Bem, para que o status quo no Mar do Sul da China também não seja violado. Agora, o mais importante: o que ocorrerá se os Estados Unidos aplicarem uma taxa para a passagem pelo Estreito de Hormuz? É tudo muito simples. Isso imediatamente vai incentivar países como a China, que há muito tempo buscam mais controle sobre o Mar do Sul da China, a fazerem o mesmo. Os Estados Unidos estão destruindo o argumento com que defenderam a liberdade dos mares por meio século. E então, um confronto próximo a Taiwan se tornará simplesmente inevitável. Leyendas criadas por Guimarães. Enquanto as batalhas verbais seguem no Oriente Médio, a verdadeira guerra ocorre e se intensifica. Do lado dos Estados Unidos, é assim que parece. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou uma nova onda de ataques. Foram atingidos sistemas de defesa aérea iranianos, radares costeiros, meios de mísseis e drones, além de pequenas embarcações. Foram utilizados caças, navios da Marinha, drones kamikaze e, pela primeira vez, aliás, drones navais kamikaze. Este é o estreia de uma nova classe de armas neste conflito que a Ucrânia já havia utilizado há muito tempo contra navios russos. Agora vou citar o Comando Central dos Estados Unidos. O Estreito de Hormuz é um corredor vital para o comércio mundial. O Irã não o controla. E Trump comentou isso de forma ainda mais simples no programa Meet the Press. Nós os bombardeamos para valer na noite passada. Do lado do Irã, tudo parece o seguinte: os Guardiões da Revolução Islâmica relataram ataques contra alvos dos Estados Unidos em 5 países diferentes. No Bahrein, atacaram a base aérea Sheikh Isa, que é o centro de manutenção dos helicópteros deles e o centro de controle de drones. No Kuwait, atacaram o sistema de defesa aérea Patriot e alegam ter destruído até uma plataforma de lançamento. Atacaram os reservatórios de combustível. O sistema de alerta antecipado ANFPS também foi atingido. Na Jordânia, os iranianos atacaram a base aérea Príncipe Hassan, onde depósitos de munição e combustível pegaram fogo. E atenção, atacaram até Omã, onde radares americanos foram destruídos. E mais um ataque atingiu o Catar. Segundo dados iranianos, cerca de 20 pessoas morreram no país durante uma semana de ataques americanos. Além disso, a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que supostamente 3 soldados americanos também morreram no Kuwait, mas o Comando Central dos Estados Unidos negou essa informação. O Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos respondeu de forma contundente à declaração de Trump hoje. Veja a citação.
O Estreito de Hormuz é nosso território e não permitiremos que um exército bandido e assassino de crianças do outro lado do mundo continue sua intervenção ilegal. A restauração da navegação só será possível se os Estados Unidos cessarem suas atividades militares no estreito, e a continuação das ações de Washington pode levar a incidentes ainda mais graves no mercado mundial de petróleo e gás. É uma sugestão de que podem repetir isso. Agora Trump afirma que o estreito está aberto e funcionando. Mas os funcionários americanos dizem que supostamente em um dia conduziram cerca de 20 navios ao longo da costa de Omã. Mas os dados de rastreamento de navios mostram um quadro um pouco diferente para nós. De acordo com a Kepler, no domingo apenas 6 navios passaram pelo estreito. Esse é o mínimo das últimas 5 semanas. Nenhum navio transportador de gás passou durante todo o fim de semana. E a maioria dos navios, mesmo os que passaram, simplesmente desligaram os transponders ao atravessar. Ou seja, navegavam como contrabandistas, escondidos, sem proteção dos americanos. Enquanto isso, nem o petróleo Brent já está quase a $80 por barril. Resultado. Formalmente, hoje aconteceu o seguinte. Os Estados Unidos retomaram uma guerra em grande escala contra o Irã e se declararam guardiões do Estreito de Hormuz. Restabeleceram o bloqueio ao Irã e exigiram 20 pela passagem pelo estreito. Na essência, Washington se apropriou exatamente do direito que negava a Teherã e pelo qual chegou a confrontar Teherã. A única diferença está no preço. E a verdade cínica é que, juridicamente, ambos os lados estão errados. Tanto o Irã quanto os Estados Unidos. Esse direito não dá o direito de impor tarifas nem ao Irã nem à América. E isso não é pouca coisa. Se 2 dos maiores atores agora chegarem a algum acordo e alguém começar a cobrar pelo trânsito pelo estreito, então o princípio que sustenta todo o comércio marítimo mundial vai desmoronar. E o primeiro a adotar alegremente esse precedente será a China no Mar do Sul da China. Vou deixar isso em aberto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Por hoje é só. Cuide-se. Até mais a todos.